O quarto do suicídio. Foi assim que eles chamaram o quarto 733. Como se eu já não tivesse o bastante com o que me preocupar no primeiro dia como caloura. Nós fomos colocadas no quarto 734, que não era um dos agradáveis novos quartos do corredor sul, não. Nós ficamos na ala mais antiga do 7º andar, mas eu não fiquei tão chateada assim. Pelo menos eles consideram o meu pedido de ficar com a minha melhor amiga. Quando nossa orientadora passou pelo quarto, eu estava colando alguns posters na parede e Lyd estava lendo. Olá, meninas. Eu sou a Beth. A loira entrou cantarolando em nosso quarto. Eu serei a orientadora de vocês este ano. Oi, eu cumprimentei. Uau, vocês duas trabalham rápido. Ela disse ao ver nossas camas e roupas já arrumadas. Beth pegou um dos desenhos do Cthulhu que a Lídia fez durante as férias de verão. Ela virou o desenho de lado, estudando. É o Kraken de Piratas do Caribe? Lídia a encarou por cima de seu livro de forma nada simpática. Enfim. A orientadora continuou. Eu sei que este corredor não é tão novo quanto o da ala sul, mas confie em mim, tem muita história aqui. Essa construção tem quase 60 anos. Dá pra ver, eu disse olhando em volta. Os quartos são bem pequenos. Bem, as pessoas eram menores nos anos 50, Beth deu de ombros. Realmente, Lídia disse secamente. Beth apertou os lábios e apenas continuou ali parada enquanto a sala se enchia de um silêncio constrangedor. Então, eu disse, o quarto do lado do nosso, 733, certo? Ele me parece bem maior que esse. Ele já está ocupado ou será que poderíamos... Oh, você não quer aquele quarto. Beth me interrompeu. Ocorreram 2 suicídios ali. Uma se enforcou e a outra pulou da janela, se bem me lembro. Eles não permitem que ninguém pegue aquele quarto. De qualquer forma, eu só queria lembrá-las de que este é um andar só de garotas, e garotos não são permitidos aqui depois das 23. Antes que pudéssemos respondê-la, Beth bateu as mãos e com um rápido "Foi um prazer conhecê-las", saiu de nosso quarto. Lídia colocou seu livro na cama e olhou para a porta. Eu odeio. Você ouviu a bomba que ela soltou? Eu irei chamá-la de Beth burra. Lídia, sério? Suicídios? Lídia me disse para relaxar. Afinal, todo o campus tem alguns suicídios. Mas eu achei muito estranho ser no mesmo quarto. A Lídia suspirou e falou, quem liga? Não é o nosso quarto, pelo menos. Virei-me para estudar a pequena janela. Você consegue imaginar escalar para fora dessa janela e pular? Você ainda estaria viva por pelo menos 5 segundos antes de atingir o chão. Lídia olhou para a janela e estremeceu. Pediu para eu parar de falar sobre aquilo. Você sabe que eu morro de medo de altura e apenas de tocar no assunto já me deixa arrepiada. Continuei pensando que seria muito empenho se espremer para fora da janela minúscula e se jogar lá embaixo. Como Lídia era uma pessoa extrovertida e muito simpática, não demorou para que fizesse amigos. Lídia inevitavelmente conheceu um cara. Eu conhecia essa menina desde quando usávamos fraldas, então eu já imaginava que até o fim de setembro ela estaria namorando. O nome dele era Mike, e ele não tinha nada de especial, apenas outro idiota de uma fraternidade. Depois de mais ou menos um mês no campus, a sensação de novidade começou a passar. Lídia e eu passávamos mais fins de semana estudando do que bebendo. As provas estavam chegando e eu queria manter as notas acima da média, pelo menos no primeiro semestre. Uma noite, no início de outubro, eu fui acordada por um som muito alto. Eu me sentei na cama e me esforcei para ouvi-lo novamente. Lídia também estava acordada, tentando escutar. Não era incomum ouvir barulhos vindo dos corredores, uma vez que outras pessoas passavam por ali altas horas da noite, mas aquele som definitivamente vinha do quarto ao lado, o quarto vazio. Por insistência da Lídia, nossas janelas ficavam sempre fechadas. Não havia dúvida de que aquele som era o da janela do quarto 733, sendo aberta e fechada, em intervalos regulares. Será que tem alguém tentando nos assustar, tipo uma iniciação? Lídia levantou a sobrancelha. Iniciação de quê? Eu não sei, faculdade, talvez seja um trote para os calouros? Abriu novamente. Fechou. Bem, seja lá quem for, vá dizer para que parem de bater a porra da janela. Eu? Eu não vou me arriscar a ser jogada do 7º andar. Bem, eu não vou. Eu sou uma aluna de artes, você de ciência política, é você quem tem que estabelecer a lei. Lídia perdeu a paciência, pediu pra gente ignorar e voltar a dormir. Mas o barulho continuou.
Eu levantei da cama e bati os pés até a porta, abrindo-a de forma dramática. Caminhei até o quarto 733, onde tinha um pequeno aviso escrito: quarto de armazenamento. Tem pessoas tentando dormir, então por favor pare. Nenhuma resposta. Cara, é sério, suspirei. Afastei-me da porta e imediatamente percebi um problema. O quarto 733 estava trancado com um cadeado pelo lado de fora. Corri de volta para o meu quarto. Lídia me perguntou o que aconteceu e eu falei que eu nunca mais vou chegar perto daquela porta. E que não fazia ideia de como alguém conseguia entrar ali dentro sendo que estava trancado do lado de fora. Com muito custo a gente voltou a dormir. E nós não voltamos a ouvir as janelas de novo naquela noite. Mas na manhã seguinte você podia ver claramente que elas estavam abertas agora. Eu continuei observando as janelas do quarto 733 por uma semana e elas continuavam abertas. Às vezes, durante a noite, eu ouvia barulho de coisas rolando pelo chão. Como isso não acordava a Lídia, não quis incomodá-la contando sobre. Numa tarde, eu estava sozinha no quarto editando alguns textos no meu notebook. Eu estava de fones de ouvidos, mas a música não estava alta o bastante para me impedir de ouvir alguém batendo na porta. Pode entrar, eu disse sem tirar os olhos da tela. Passaram alguns segundos e então ouvi um barulho de alguém batendo de novo. Eu tirei meus fones de ouvido e fechei o notebook me virando para olhar. Pode entrar. Mas que droga! A porta que dava para o corredor já estava aberta. Eu tinha deixado aberta de propósito, porque um cara com quem eu estava ficando, viria aqui. Eu ouvi o barulho de novo. De trás de mim, e literalmente pulei da cadeira. Estava vindo do outro lado do quarto, da porta do armário. Ela ficava na parede que dividíamos com o quarto 733. Lídia, isso não é engraçado. Nenhuma resposta. Lídia, eu juro por Deus, eu vou quebrar sua cara. Silêncio. Andei até a porta do armário e segurei a maçaneta. Lídia, você é uma... o quê? Sua voz veio da porta, atrás de mim. Eu soltei a maçaneta e cambaleei para trás com os olhos arregalados. Lídia jogou suas coisas na cama e se virou para mim cruzando os braços. Eu sou uma o quê? Eu pensei que você estava escondida no armário. Eu respondi envergonhada. Por que você pensou isso? Porque alguém estava batendo na porta. Lídia bateu na testa e caminhou até o armário, abrindo-o. Não tinha nada além de roupas e caixas. Ela me olhou como se dissesse: O que você vai dizer agora? Eu jurei, mas ela não acreditou. Nós ficamos nos encarando por um tempo até a nossa discussão silenciosa ser interrompida pela chegada do Ian. Ele imediatamente percebeu a tensão no quarto. Eu expliquei para ele que tinha coisas estranhas acontecendo no quarto vizinho, o 733, o quarto vazio. Ele me disse que não estava nem um pouco surpreso, afinal de contas era o quarto do suicídio. Mas ele me falou uma coisa que me assustou. Disse que teve 3 suicídios no mesmo quarto. Mas nos disseram que foram 2. Foram 2 pessoas nos anos 70 e um cara uns 10 anos atrás. Ele pulou da janela. Ian me contou. Lídia e eu estremecemos. Mesmo que para ela fosse pior, nós 2 morríamos de medo de altura. Não podia imaginar uma morte pior do que cair de um lugar alto. Eu admito que 3 suicídios no mesmo quarto é perturbador. Lídia disse em tom de desculpa. E eu ouvi que tem algo mais estranho naquele quarto, Ian comentou. Ninguém sabe, mas todo ano tem uma nova teoria. Geralmente perto do Halloween eles publicam alguma coisa no jornal do campus. Mas seja lá o que for, com toda certeza não é amigável. Ele explicou que só houveram suicídios no 733, em nenhum outro quarto em volta. Alguns dias depois, Lídia começou a acreditar na minha história do armário. Eu acordei no meio da noite com o som de alguém sussurrando. Olhei para Lídia, que já estava me encarando de olhos arregalados. Ela lentamente levou um dedo até os lábios, indicando para que eu continuasse em silêncio. Eu ouvi atentamente, tentando entender o que a voz estava dizendo e de onde ela estava vindo, mas eu não conseguia entender nenhuma palavra. Eu saí da minha cama e fui até a dela na ponta dos pés. O sussurro definitivamente estava mais alto lá. A cama dela era a mais próxima da parede compartilhada com o quarto 733. Eu escutei com dificuldade. Lídia chegou mais perto e encostou a orelha na parede. Os sussurros pareciam ter ficado ainda mais baixos e eu também me aproximei. De repente, houve um grande estrondo do outro lado. Lídia imediatamente recuou e segurou sua orelha em dor. Tinha alguém lá, com mais raiva do que medo.
Eu abri a porta do meu quarto e fui novamente até o suposto quarto vazio. Bati com força na porta, sem me importar se acordaria alguém. E essa droga não tem mais graça. Saia dessa porcaria de quarto, seu babaca. Silêncio. E então a maçaneta começou a girar. Eu sinceramente não sei o que eu estava esperando que acontecesse, mas com certeza não era isso. Eu me afastei o máximo possível da porta, me apoiando na parede atrás de mim. E quando a maçaneta tinha girado por completo, algo começou a tentar empurrar do outro lado. Eu segurei minha respiração até que a pressão na porta diminuiu e a maçaneta voltou à sua posição normal. Notei que a Lydia estava espiando com a cabeça para fora do quarto. Ela ergueu as mãos como se perguntasse o que aconteceu. Eu me ajoelhei e apoiei minha cabeça no chão, tentando espiar por baixo da porta. Era a primeira vez que eu via o quarto por dentro. O quarto 733 era definitivamente um quarto de armazenamento. Tinha cadeiras empilhadas e encostadas numa parede e cabeceiras de cama na outra. Alguns colchões apodrecidos estavam amontoados perto de uma janela e uma espessa camada de poeira cobria tudo. As janelas eram enormes, algo que não dava para perceber só de olhar por fora do prédio. Estavam abertas, como sempre, e eu entendi como era fácil alguém pular dali. O quarto parecia estar vazio há algumas décadas, o que me deu um arrepio na espinha. A luz da lua estava me fornecendo luz o bastante para ver o quarto, mas subitamente sumiu e tudo o que eu enxergava era escuridão. Eu pisquei rapidamente, tentando ajustar minha visão noturna. Fechei meus olhos, apertando-os, e quando os abri novamente, um grande olho amarelo me olhava de volta pelo outro lado da porta, apenas alguns centímetros nos separando. Eu gritei e acordei metade do dormitório. Não havia como negar que as coisas estavam piorando. Na manhã seguinte, Lydia e eu deixamos as papeladas com um pedido para a mudança de quarto no setor de residência e esperamos pelo melhor. Nesse meio tempo, concordamos em nunca ficar sozinhas no nosso quarto durante a noite. Ou nós duas dormiríamos lá, ou nenhuma das duas. Começamos a passar a maior parte das noites com os nossos respectivos namorados. Eu contei para o Ian tudo o que tinha acontecido e ele sugeriu que eu falasse com a Sociedade Paranormal do campus. Hesitante, marquei o encontro. Lydia e eu nos encontramos com um garoto pequeno e devidamente vestido para a ocasião, chamado Craig, e 4 de seus companheiros na terça-feira seguinte. Nos contamos tudo para eles, tudo que a gente conseguia lembrar. Não importa o quão pequenos fossem. Nada temam, senhoritas, nós iremos cuidar de vocês. É verdade que espíritos podem ser uma baita dor de cabeça se vocês não sabem como cuidar disso, mas é por isso que vocês vieram até nós. Suicídios quase sempre terminam com fantasmas raivosos, e eles procuram se vingar. Se vingar de quem? Eu perguntei. Dos outros estudantes. Talvez esse espírito tenha sido forçado a tirar a própria vida e agora atormenta os outros. Nós podemos cuidar disso para vocês agora. Tudo o que pedimos em troca é uma pequena doação para a nossa sociedade. Nós honestamente não tínhamos percebido que aquele quarto estava com essa atividade toda. É muito excitante. Lydia me puxou para fora da sala. Ela continuou me arrastando com um olhar cansado no rosto, e não falamos nada até estarmos quase chegando no prédio da administração. Aquilo foi perda de tempo, ela disse. Becca, por favor, me diz que não acreditou naquilo. Abaixei meu capuz enquanto entrávamos na fila para a recepção do setor de residência. E ela continuou falando que eles estavam brincando de Ghostbusters. Até que eu concordei. Mas o que a gente ia fazer? Continuar morando com os nossos namorados até que sejamos relocadas? Lydia cruzou os braços e só disse que queria que aquilo acabasse logo. E olhou fixadamente para frente. Eu também quero que isso acabe logo, mesmo que viver ao lado daquele quarto não fosse exatamente assustador, com certeza era um incômodo. Certo, bem, eu acho que provavelmente nós estamos a salvo durante o dia, então. Desde que a gente não durma lá, deve ficar tudo bem. Então Lydia me disse que tinha que se encontrar com Mike correndo, porque tinha a iniciação dele no Sigma Chi. A garota na recepção acenou pra gente e eu nem tinha percebido que tinha chegado a nossa vez. Pedi para que a Lydia me contasse como foi depois. A garota na mesa me olhava de forma suspeita quando me aproximei. Você é a garota que quer sair do 734, não é? Expliquei que eu sou uma delas, e perguntei como que ela sabia disso. Desculpe, eu escutei vocês conversando, eu também vi seus papéis na minha mesa outro dia e preciso perguntar por que exatamente vocês querem mudar de quarto. Eu estava cansada e muito abatida, não tinha nenhuma energia para pensar nenhuma mentira. Porque tem algo acontecendo no quarto vazio, barulhos, sussurros, batidas. Outra noite até vi alguém.
Então eu expliquei para ela que eu olhei debaixo da porta e definitivamente tinha alguém lá dentro me olhando de volta. A garota cerrou os olhos para mim e depois assentiu sem nenhum motivo particular. Bem, os quartos de vocês ainda não estão prontos, mas as coloquei como prioridade, só que por enquanto vocês ainda estão presas. Não tem nenhum lugar para colocá-las. Meu nome é Alice, e olha, eu já li muito sobre os suicídios do 733 e acho que eu posso ajudar, ou pelo menos dar algumas dicas. Meu quarto é no 3º andar, 310. Eu vou estar lá às 4. Então fui me encontrar com ela. Eu cheguei cedo, mas ela também. Contei nossa história pela 2ª vez naquele dia e Alice não teve medo de interromper com perguntas, confirmando se havia entendido corretamente e se suas pesquisas se enquadravam. Quando eu terminei, ela recostou-se na cadeira e suspirou profundamente. Expliquei para ela que nós não ficamos lá durante a noite, mas mesmo de dia dá para escutar algumas coisas arranhando a parede, sussurros muito baixos e às vezes ainda ouvimos as janelas abrindo e fechando, em plena luz do dia. Mas sempre que eu olho do lado de fora do condomínio, as janelas do 733 estão abertas. A Alice assentiu. Bem, pelo menos o que você disse. Eu não acho que vocês estejam em perigo. Por mais que seja chato, vocês são simplesmente uma casualidade. Vocês só precisam ficar fora do quarto 733. Conversamos mais um pouco e em seguida passei os olhos no quarto dela. Eu não tinha reparado na decoração antes, mas dizer que Alice tinha interesse pelo oculto era eufemismo. Vocês precisam estar preparadas, porque pode chegar um momento em que vocês serão induzidas a entrar naquele quarto. Nós não sabemos com o que vocês estão lidando, mas essa coisa já matou 5 pessoas. 5? Eu pensava que tinham sido 3. Bem, nem todo mundo tem interesse em fazer pesquisas no mesmo nível que eu. Vamos ver. Teve Ellen Burham em 1961, ela pulou da janela. Ela foi a primeira. Depois teve Ted Collinsworth em 1968. Ele também pulou. Marissa Grigg, em 1975, que se enforcou. Erin Murphy, em 1979, que também pulou. E por último, Eric Dustin, em 1992, que se enforcou. 5 suicídios. Como que a universidade ainda deixa que alguém more lá? Aparentemente, eles não deixam, por isso que é um quarto de armazenamento. Depois de alguns anos, quando todos que ainda poderiam ter alguma memória dos acontecimentos já tinham se informado, eles voltaram a colocar gente no quarto. Isso antes da internet, claro, quando os calouros não tinham nem ideia sobre os incidentes. Mas depois do último, o Eric, eles fecharam todo o corredor norte do 7º andar e construíram mais quartos no corredor sul. E o que essa coisa quer? Alice deu de ombros. Caos, morte, almas, quem sabe? Ninguém sequer sabe o que é isso. Nós sabemos que ela está lá, de alguma forma, ligada a esse quarto e parece ter uma influência mínima do lado de fora dele. Nós sabemos que todos que morreram estavam sozinhos no momento, e nós sabemos que é uma trapaceira. Isso é tudo o que sabemos. E não era o bastante. Perguntei para ela por que ela acha que eles fazem isso. Tudo que eu sei são os boatos sobre o que está arquivado nas evidências. Aparentemente foram encontrados textos e imagens considerados indescritíveis na época, no local dos suicídios. Eram coisas horríveis, cheias de pura maldade, que fariam qualquer um que as lesse e ouvisse ficar extremamente mal. É o que dizem. O que quer que tenha naquele quarto as enlouqueceu. Isso era assustador. Disse que o rumor nos anos 70 é que isso tudo tinha começado com um jogo no tabuleiro de Ouija e deu errado em 1961. A única pessoa no campus que pode saber a verdade é Tom Moen, da administração. Eu tentei falar com ele algumas vezes, mas ele se recusa a me ver, Alice disse. Ele estava aqui em 1961? Sim, na mesma ala que você. Eu sabia que eu tinha que falar com ele, eu precisava saber o que estava acontecendo. Mas o Sr. Moen não iria nos ver no dia seguinte nem no próximo. Nós tentamos encontrá-lo em seu horário de almoço e quando estava indo embora, mas ele sempre conseguia escapar. Ficou bem claro que o homem estava fazendo de tudo para nos evitar. Lydia e eu estávamos nos vendo pouco, já que ainda dormíamos com os nossos namorados. Eu ia no nosso quarto umas 2 vezes por dia, uma de manhã e uma de tarde. Normalmente o outro quarto estava silencioso, mas isso não fazia eu me sentir nem um pouco melhor. Eu sempre tinha a impressão de que algo estava do outro lado da parede, me observando. Era como a calmaria antes da tempestade. Na quinta-feira, antes do Halloween, eu fui no meu quarto para tomar uma chuveirada no início da noite, mas bem mais tarde do que normalmente. Eu tinha visto a Lydia de tarde e ela me disse que já tinha levado um estoque de roupas para o quarto de Mike. O suficiente para até depois da formatura, então eu sabia que estaria sozinha. Eu tomei banho no banheiro do corredor, não ficava confortável no banheiro do meu quarto.
e voltei para meu quarto para trocar de roupa. Eu devia encontrar com Ian em uns 30 minutos para irmos a uma festa e queria sair dali o mais rápido possível. Como o silêncio estava me deixando nervosa, liguei meu iPod na caixa de som e coloquei AC/DC para tocar. Eu me vesti e fui para a frente do espelho secar o cabelo. Eu abaixei a cabeça e passei o secador por baixo do cabelo para tentar dar algum volume. Quando levantei a cabeça e desliguei o secador, imediatamente notei o silêncio do quarto. Mas essa não foi a única coisa que eu notei. Eu não estava mais no meu quarto. Atrás de mim estavam refletidas as cabeceiras velhas e sujas e as enormes janelas do quarto 733. Eu me virei em pânico, percebendo que eu estava sim no meu quarto. Olhei para o espelho e vi que o 733 ainda estava refletido ali. Um leve movimento atrás de mim foi o bastante para me fazer sair correndo. Eu agarrei minha bolsa e meu telefone e fugi do quarto, batendo as portas atrás de mim. Na descida do elevador, liguei para Alice. Marcamos de encurralar o Sr. Moen quando ele chegasse no dia seguinte. Eu não era muito fã de festas, mas estava feliz de estar indo para uma hoje. Assim que chegamos, comecei a beber. Contei para o Ian tudo o que estava acontecendo, torcendo para que ele não me achasse louca. Por volta da meia-noite, eu saí para fumar e dar uma olhada no meu celular. Tinha uma mensagem de voz da Lídia, deixada às 11h04. Oi, Becca, escuta. Eu tive uma briga enorme com o Mike. Bom, eu acho que a fraternidade dele decidiu que no Halloween deste ano todos os calouros têm que passar a noite no quarto do suicídio. No nosso dormitório. Eu só não consigo entender, sabe? Ele sabe tudo o que tá acontecendo com a gente e ainda assim concorda com isso. Agora ele tá tentando me convencer que a Sigma X está por trás de todas as esquisitices que estão acontecendo lá. Porque eles estavam tentando preparar o ambiente para sua festinha. Eu não posso. A gravação terminou e eu joguei meu celular na bolsa, irritada. Não é de se admirar que a Lídia esteja brava. Isso não é bom, nem um pouco. Procurei o Ian e pedi para que ele me levasse para casa. Eu estava muito cansada, muito estressada e muito bêbada. Quando o alarme tocou, às 6 horas, precisei de todas as minhas forças para sair da cama. Coloquei as roupas que tinha usado na noite anterior e me arrastei pelo caminho. Alice já estava lá com um copo de café preto nas mãos. Contei para ela da mensagem da Lídia e ela disse que aqueles caras são uns idiotas. Esperamos mais de 30 minutos antes de aceitarmos o fato de que o Sr. Moen não chegaria e tinha escapado da gente, como sempre. Fomos até a porta da frente esperando que conseguíssemos marcar uma hora com ele dessa vez. A mulher na recepção nos olhou com frieza. Tom não vem hoje. Aliás, nem em nenhum outro dia. Ele se demitiu ontem. Parece que vocês não poderão mais perturbá-lo. Droga nós vamos fazer agora? Eu perguntei para Alice. Sem o Tom, não tem mais nada que a gente possa fazer. Eu não posso voltar para aquela droga de quarto. Bem, então eu acho que é um alívio saber que suas transferências já foram aceitas. Alice me falou. Disse que recebeu a notícia por e-mail essa manhã. Graças a Deus. Ela disse também que tinha convencido o chefe dela a não colocar mais ninguém no quarto 734. Isso tudo já era um alívio. Mas a gente só ia poder se mudar na segunda. Mas eu consigo sobreviver um fim de semana, especialmente agora que o fim está tão próximo. E precisava contar isso para Lídia. Eu abri meu celular para discar o número dela, mas minha atenção foi tomada pelo 1 em vermelho no canto da tela, indicando que havia uma mensagem de voz. Coloquei para reproduzir e era o resto da mensagem da noite passada. Não consigo nem ao menos olhar para a cara idiota dele. Então eu tô indo para o nosso quarto. Não se preocupe comigo, eu vou ficar bem. Eu estou bêbada o bastante para apagar mesmo com umas esquisitices acontecendo no quarto do lado. Eu tô tão irritada. Vamos sair amanhã. Beijo, eu te amo. A mensagem terminou. Alice me deu um olhar interrogativo. E eu contei para ela que a Lídia passou a noite no nosso quarto. Mas ela está bem, né? Desde que ela não entra no quarto 733. Eu garanti que ela não entrou. Eu lembrei das janelas enormes do quarto. Um mero pensamento sobre elas era o bastante para manter Lídia longe. Então tudo bem. Já que não temos mais nada para fazer, quer dar uma olhada nos livros de teologia na livraria? Acho que é a única coisa aberta agora, Alice falou. Eu dei de ombros e concordei. Minha próxima aula era só às 10 mesmo. A velhinha que estava sentada atrás do balcão da biblioteca devia ter uns 1000 anos. Senhora Stapley. Tinha olhos pequenos e aguados, e sua pele parecia que estava derretendo. Mas ela era muito legal e conhecia muito bem a biblioteca. Dentro de 1 hora, nós estávamos voltando à sua mesa para pedir mais informações. Dava para perceber que estávamos a incomodando, porque seus olhos se estreitaram com desconfiança à medida que nos aproximávamos. Escutem aqui, meninas.
Sra. Stapley levantou da sua cadeira e nos encarou através do seu óculos. Eu realmente espero que isso seja para alguma aula. E eu disse que era sim. Alice disse simultaneamente que não era, que era uma pesquisa pessoal. Sra. Stapley alisou a calça e disse: acho bom mesmo, porque eu não quero ter esse tipo de coisa acontecendo aqui de novo. A senhora pareceu ficar muito desconfortável. De repente, começou a mexer em uma pilha de livros que estavam sobre a mesa. Alice ficou tão empolgada que começou a questionar a Sra. Stapley sobre o que tinha acontecido em 1961. E a voz dela foi ficando cada vez mais baixa, porém mais concentrada. Não seja tão arrogante, mocinha. Você não pode acabar com isso. Pessoas sempre morreram naquele quarto e continuarão morrendo. Não tem como acabar com isso, então o melhor que você pode fazer é ficar longe. Isso começou exatamente como você acha que começou, mas todos os envolvidos estão bem velhos e bem mortos agora. Apenas fique longe daquele quarto, se concentre nos seus estudos. Eu me debrucei na mesa dela e comecei a implorar. Eu adoraria, mas veja, eles colocaram minha amiga e eu no quarto do lado. Talvez você consiga esquecer os suicídios, mas nós não. Ele não nos deixa. A voz da Sra. Stapley estava ainda mais baixa. Minha amiga Ellen foi a primeira a ser morta naquele quarto. Ela era minha melhor amiga, e não tem uma noite que eu não a imagine saindo por aquela minúscula janela, com os pés descalços em cima daquele parapeito gelado, e depois pulando do 7º andar. Agora eu sugiro que vocês peçam para mudar de quarto imediatamente. Ninguém deveria estar morando naquela ala do 7º andar. Isso é tudo que eu vou contar para vocês. Alice suspirou, mas resignou-se a acenar com a cabeça. Não conseguiríamos mais nada aqui. Ainda assim foi um avanço, pelo menos nós tínhamos alguma informação agora. Alice estava indo embora e eu seguindo, mas meus pés não se mexiam. Uma coisa me incomodava, uma pequena palavra na história da Sra. Stapley. Uma pequena palavra que de repente parecia muito importante. Eu a chamei e comecei a questionar. Sra. Stapley, por que você se referiu às janelas do quarto 733 como pequenas? Porque eu já as vi, e elas são enormes. Querida, você está pensando no quarto de armazenamento. O quarto 733 é o do lado. Não. Esse é o quarto 734. Fiquei confusa. Comecei a gaguejar. Sim, ele é. Agora. Comecei a ficar enjoada e lembrei da Lídia. Atravessamos o campus correndo o mais rápido que conseguimos, cruzando com uns poucos estudantes que ainda estavam com cara de sono, que tinham aula a essa hora da manhã. Quando a construção apareceu em meu campo de visão, eu tropecei e meu sangue gelou. De onde estávamos, podíamos ver claramente que as janelas do quarto 733 estavam fechadas. A primeira e única vez que eu vi assim. E a janela do meu quarto estava aberta. Também pela única vez, já que Lídia não deixava a gente abrir aquela janela. Corremos para a entrada, passando por vários calouros que saíam do elevador apressados para suas aulas. Eu apertei o 7 e as portas se fecharam mais lentamente do que nunca. Encostei-me naquela parede tentando regular minha respiração. Alice, como que eu deixei isso acontecer? Ela esteve lá a noite inteira, no nosso quarto, sozinha. Alice só fez que sim com a cabeça, mas não disse nada. Quando as portas finalmente abriram no 7º andar, nos deparamos com um corredor vazio e silencioso. Chegando, eu virei a maçaneta torcendo para que a porta não estivesse trancada, e não estava. Lídia olhou para mim, e por um momento, um reflexo cruel de esperança passou pelo rosto dela. Mas era tarde demais. No momento seguinte, ela inclinou-se um pouco para a frente e caiu. Alice correu para o parapeito onde Lídia estava agora mesmo, enquanto eu permanecia imóvel, sem reação. Ela colocou a cabeça para fora da janela e olhou para baixo. Vários estudantes gritavam. Alice cobriu a boca com as mãos e saiu da janela, enquanto lágrimas de choque corriam por seu rosto pálido. Os gritos lá fora ficaram maiores à medida que mais pessoas viam o que restou da minha melhor amiga na calçada. Encostei-me no armário e escorreguei para o chão. Uma morte assim. Lídia morria de medo de morrer assim. Eu distraidamente peguei um de seus desenhos que estavam espalhados por todo o chão. Era a mãe da Lídia. Ela estava morta. Peguei outro desenho. Era a irmã da Lídia, que estava morta também. Tinha dezenas de desenhos como esses jogados no chão. Lídia esteve bem ocupada durante a noite. Quanto ao que tinha neles, eu não posso dizer. Lídia era uma artista talentosa, e eu só conseguia ver alguns antes de ficar nauseada.
Alice estava na porta gritando algo no corredor. Eu não sei o que ela estava dizendo, pois tudo que eu consegui ouvir era o meu próprio choro. De repente, um pedaço de papel que estava preso na porta do armário caiu e deslizou até mim. Eu o peguei e analisei por um momento. Era um desenho da Lídia também, mas não era como os outros. Era um desenho do nosso armário, do meu exato ponto de vista. No desenho, a porta tinha uma rachadura e havia algo dentro dele, encarando da escuridão. Eu deixei o papel de lado e estudei o armário. Tinha uma rachadura na porta, igual no desenho. Eu pisquei os olhos e tentei ver o que tinha lá dentro. Assim que eu comecei a distinguir as linhas de um longo rosto me olhando de volta, Alice puxou meus pés. Nunca voltei naquele quarto. Meus pais se responsabilizaram por fazer a mudança e eu passei o resto do semestre num apartamento fora do campus. Na primavera eu me transferi para fora do estado e terminei minha faculdade lá. Todas as noites eu sonho com a Lídia, se espremendo para fora daquela pequena janela, apoiando-se no parapeito frio, levantando sabendo que não há nada entre seu corpo e o terrível abismo na sua frente. Consigo a ver olhar na calçada, 7 andares, e perceber, embora não queira aceitar, seu terrível destino. Eu vejo o horror cruzar sua feição tão familiar. Eu escuto seu coração batendo descontroladamente, tentando desesperadamente correr por toda a batida de vida que ela deveria ter vivido. E sabendo que agora tem apenas mais alguns meros segundos, eu a vejo me olhar, com tristeza, e então cair. Já faz 9 anos desde aquele dia, e todo início de semestre, há 9 anos eu ligo para o setor de residência para conferir que as alas dos dormitórios serão abertas para os novos estudantes, e garantir que o 7º andar esteja fechado. Este ano, acabei me enrolando com o trabalho e a vida em geral, e liguei muito mais tarde do que o habitual. Fui colocada imediatamente em espera. E quando o homem finalmente me atendeu, perguntei se ainda tinham quartos vagos. E o que ele me respondeu foi que estavam totalmente cheios, mas que aparentemente eu tinha uma grande sorte, porque eles estavam esperando uma permissão daquela manhã. Permissão para quê? Eu perguntei receosa. E ele respondeu: nós estamos abrindo o 7º andar.